Modelo de Pinkman, quinto episódio do Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, explora o terror através da pintura, mas o resultado não é tão bom assim. Eu vou comentar sobre isso no vídeo de hoje. A trama começa no ano de 1909 e acompanhamos Will, que é um estudante de arte promissor que parece que vai ter um futuro brilhante pela frente, até que ele conhece um novo aluno que entra ali na turma dele chamado Richard Pinkman, que desperta a princípio a curiosidade de Will, mas isso logo torna-se medo. Esse episódio é dirigido pelo Keith Thomas, que nesse ano de 2022 lançou um filme chamado Chamas da Vingança, que é um remake de um outro filme, mas também é baseado num livro escrito pelo Stephen King. E o modelo de Pinkman aqui em questão, ele também é baseado numa obra de um outro autor, que no caso é do H.P. Lovecraft, que acaba sendo meio que essa temática da Terceira Noite, englobando os dois curtas lançados nessa quinta-feira. Quanto ao conceito, esse episódio eu acho que ele é interessante, de você usar da pintura, da arte, como uma ferramenta para causar terror, que acaba meio que impregnando a mente daquele que os vê. E a forma como esses quadros são enquadrados, e acaba sendo engraçado até falar isso, é muito instigante, porque a gente nunca vê exatamente ao todo essas pinturas, mas a gente vê muito a questão de detalhes, de closes, e em certo nível até tem uns efeitos dentro dessas pinturas que é como se elas tivessem vida, como se elas estivessem respirando, elas fossem seres, criaturas, monstros mesmo, que eu acho que, de novo, é muito legal. Cria-se essa sugestão do que é visto e vemos como as pinturas do Pinkman afetam o Will de uma forma como, tipo, no momento que ele vê aquilo, ele não vai conseguir desver, aquilo vai infectar a mente dele e levá-lo à loucura. Só que, de novo, tudo isso, quanto ideia, é muito legal. Eu sinto apenas que a execução falha em entregar algo que esteja à altura. Começa pelo ponto de que o H.P. Lovecraft, ele é conhecido pelo terror, pelo horror cósmico dele, que nas adaptações acaba se perdendo quando vai para o audiovisual mesmo, porque quando está na questão do texto, você tem esse poder imaginativo. E aí quando você passa isso para um filme, para uma série, o que quer que seja, algo perde-se na tradução. E eu sinto que esse episódio, ele nunca confia totalmente em ir para essa questão do subjetivo, de trabalhar o não visto, de causar um medo através da sugestão das coisas. Ele acaba indo para lugares extremamente comuns, extremamente clichês, como uns jump scares que surgem do nada, que a trilha sobe, que aparece alguma coisa ali atrás, um vulto para te causar um susto, ou então ele vai pro gore, ele vai pra violência, ele decepa uma cabeça, bota outra dentro do forno, os olhos de uma personagem são tirados para chocar. E aí eu acho que no processo é um episódio que atira para todo lado, mas não exatamente tem algo para marcá-lo. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o episódio, se você tá curtindo, deixa um like, não te custa nada e me ajuda muito. Isso, claro, sem contar a longa duração desse episódio, que eu acho meio desnecessária, porque ela cria meio que uma barriga pra narrativa, porque tem o Will jovem, aí ele conhece o Pinkman, ele tem essa questão dessa loucura, pulo temporal, ele tá com esposa, ele tá com filho, meio que a trama vai se restabelecer para toda essa questão, para ir trazer o Pinkman de novo para a narrativa, para tudo engatinhar novamente. Eu sinto que não precisava. Eu acho que é o primeiro episódio de 5 lançados até então que eu assisti, que eu senti essa duração sem necessidade. O Ben Barnes, como esse artista levado à loucura, ele tá bem, mas eu sinto que falta do roteiro e da direção levar o ator mais ao extremo dessa loucura, que é uma coisa que funciona muito bem em A Cor Caiu do Céu, que é um filme que também é baseado num conto, no livro do H.P. Lovecraft, que tem o Nicolas Cage surtado e cada vez entrando mais nesse estado de loucura, que acaba não acontecendo com o personagem do Ben Barnes, porque ele cai num lugar tão comum desse artista atormentado pela arte e tal, mas não somente isso, como também o fato dele ficar empalidecido quanto protagonista, quando a gente tem a figura do Crispin Glover, que é um ator que funciona muito bem em fazer personagens estranhos, fazendo um personagem estranho. O Pinkman é um personagem que acredita na sua arte, mas aparenta ser atormentado. E é um personagem que trabalha num lugar de ambiguidade. E o Crispin Glover, ele consegue trabalhar essa nuance da gente tentar entender. Pera, esse personagem, ele realmente tem um caráter malvado dentro dele, ele tá fazendo essas artes porque ele quer atormentar outras pessoas, ele acredita veemente nisso, ou como a gente vai descobrir durante esse episódio, que parte de algo muito mais íntimo, muito mais pessoal, familiar para ele, e ele não tá criando isso da cabeça, ele só tá apenas mostrando isso pro mundo, tá expondo, transformando a sua dor em arte, e isso está afetando a figura do personagem do Ben Barnes. Ainda mais que a gente descobre ali nos finalmente, no clímax desse episódio,
que o personagem do Crispin Glover, ele não fala apenas da boca para fora, essa filosofia dele de que sofrer é viver, dele retrata onde o medo mora. E onde o medo mora pro personagem é justamente no lugar mais próximo a ele. E tudo isso eu acho que é muito bem feito durante o episódio. E eu considero que se o protagonista fosse esse personagem, fosse o Pinkman, o modelo de Pinkman, ia ser um episódio marcante. Só que aí quando a gente coloca um personagem meio sem graça, que é o do Ben Barnes, que segue por um caminho tão já manjado, eu sinto que se torna assim, um episódio mediano, sabe? Medíocre, no sentido mais puro da palavra de ser algo mediano. Porque dos 5 episódios, esse foi o primeiro que de fato eu olhei aquilo e falei, ah, beleza, eu poderia ver isso em qualquer outro contexto. E pertencendo dentro desse gabinete de curiosidades do Del Toro, de ser dentro dessa antologia, eu acho que ele acaba ficando apagado diante do que já saiu até então. E é isso, pessoas. Se você assistiu e gostou, deixa aí embaixo nos comentários o porquê, eu quero saber, vamos discutir. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!